Olá, irmãos, a paz de Cristo, boa noite a todos. Bom, eu vou dar a segunda lição, tá? Quando a adversidade é a injustiça. A lição fala sobre José. É uma lição muito conhecida, né? Um personagem muito conhecido bíblico. Ele nos ensina fé. Essa lição mesmo vai nos ensinar muito como usarmos nossa fé, como perseverarmos. Como a gente já aprendeu na lição passada, a Imaculada ensinou sobre Abraão, o pai, como é conhecido como o pai da fé, né? Aprendemos muitas lições importantes com ele e vamos aprender agora com José. A gente costuma muito aprender, quando criança, que José foi um homem muito obediente, um jovem, né? Que ele era um garoto, muito obediente. Ele respeitava seus pais, com certeza todos os pais ficam, nossa, queria ter um filho como José. E qualquer pessoa, né, quer se comparar com José, quer ser como José. Então, a gente aprende que ele foi uma pessoa muito dedicada, muito esforçada, sempre se manteve com fé e não se rendeu aos pecados, né? E a gente vai aprender isso também nos dias de hoje, já adultos. Eu sou professora de criança, mas eu estou aqui para passar para todos vocês que a palavra de Deus ela se renova todo dia. Então, da mesma forma que a gente aprendeu José quando era pequenininho, a gente vai aprender agora. E a gente aprende de cada dia que a gente aprende de uma forma diferente, tá? Então, a gente sabe que José era um filho mais novo de Jacó, antes de Benjamim. E ele foi vendido por seus irmãos, foi massacrado. Massacrado, eu digo, no sentido de menosprezado, né? Ele foi totalmente rejeitado por ser uma pessoa tão querida. Isso foi causa de inveja de seus irmãos. Eu vou ler só um pedacinho da lição e eu vou comentando com vocês, tá bom? A lição de hoje fala sobre José, o segundo filho mais jovem de Jacó e também o seu preferido. A gente vai aprender que essa parte de preferência em relação à família, preferência familiar, vai ser uma negação, vai ser uma coisa, um problema, né, na vida de José e é um problema também na vida de todos nós, em qualquer família. Esse negócio de favoritismo não é bom. Isso a gente vai aprender logo a seguir. Vamos lá. Na história, os que saltam os olhos em primeira mão são os atos de injustiça, grosso modo, é a violação dos direitos de alguém. Odiado pelos irmãos, foi vendido para mercadores mercadores de escravos e depois de outras injustiças. Emergiu como governador de todo o Egito. Gente, como eu falei pra vocês, ele sofreu muito, mas ele teve uma vitória e a gente aprendeu também com Abraão. Ele pensou que ia sacrificar seu filho, mas não, era apenas uma prova que Deus tinha colocado na mão dele e que ele se saiu muito bem. Através da vida de José, aprendemos que o sofrimento, não importa quanto seja injusto, desenvolve um caráter forte e uma visão profunda. Como filho mais novo, José era autoconfiante em excesso, sua confiança aumentada. Pelo fato de ser o filho predileto de Jacó e conhecer o desejo de Deus para a sua vida, era insuportável para seus 10 irmãos mais velhos, que por fim conspiraram contra ele. Então, como eu falei para vocês, tinha esse favoritismo em relação à família. Eu sei que José era uma pessoa obediente, os outros realmente deixavam a desejar, mas é errado ter esse favoritismo, né? O que causa inveja. No entanto, a autoconfiança, moldada pela dor e aliada ao conhecimento pessoal de Deus, permitiu que José sobrevivesse e prosperasse, quando a maioria teria falhado. Então, o que a gente vê na história de José? Que se ele não tivesse a intimidade que ele tinha com Deus, ele não ia passar por isso tudo. Ele não ia superar o fato dos irmãos dele terem vendido ele como escravo. Ele não ia conseguir vencer as tentações, como a mulher de Potifar tentou por ele. Então, a relação dele com Deus estava firme e por isso que ele conseguiu passar por essas necessidades, por essas provações. E só assim que a gente consegue também. Então você percebe aqui na lição quando fala, quando a maioria teria falhado. Você imagina se algum dos irmãos dele passasse por isso que ele passou.
com certeza o resultado seria totalmente diferente do que José fez. Vamos lá. A sabedoria e a confiança são marcas indeléveis que caracterizam a personalidade de José, ganhando o coração de todos os que cercavam. Potifar, o guarda do palácio, né? O capitão da guarda do palácio, os outros prisioneiros, o rei, após muitos anos também os seus 10 irmãos. Então, por onde ele ia, ele era amado, né, gente? Ele era amado pelo o seu chefe, que era Potifar, ele ficou trabalhando na casa do Potifar. Ele era amado até pelo próprio rei do Egito. Então você vê como é que faz diferença uma pessoa que se mantém firme no seu caráter e na sua fé. Vamos lá, os que conheceram José logo perceberam que Deus estava com ele em qualquer coisa que fizesse, onde quer que fosse. Em Gênesis 2:39 cita isso. Todo mundo percebia que José era uma pessoa diferente. E a gente para pensar, será que a gente está sendo essa pessoa diferente também? Vamos lá. Sendo o homem e a mulher criados à imagem e semelhança de Deus, a dignidade humana é valorizada e enaltecida nas Escrituras. Então isso realmente reflete a como nos portamos, né, em relação ao que Deus deixou para nós. Todavia, observamos no texto em estudo que a injustiça era uma constante na vida do nosso personagem. Então, realmente, acontecia muitas coisas que a gente às vezes para pensar como é que Deus pode permitir que isso aconteça com um dos seus filhos, principalmente uma pessoa tão obediente. Mas a gente tem que pensar como o começo da lição diz, que a lição da vida de Abraão é que as provações são inerentes à vida humana, então elas são necessárias, porque passamos por essas provações, porque Deus, que é tão justo, permite que um filho seu passe por coisas do tipo. Primeiro que ele sabe, né, as coisas que podemos suportar. E se podemos suportar é porque ele está conosco. Se não estivesse, a gente não ia conseguir passar pela provação. Outra é que quando estamos passando por uma provação, é aí que a gente vê se vamos se apegar mais a Cristo, se vamos se entregar a essa aprovação. É aí que vamos ver se clamamos a Deus. Então a aprovação ela é necessária para a nossa vida aqui na Terra, e ela é necessária para ensinar a nós a como vivermos, né? Então a gente entende que a aprovação ela nos ensina, a aprovação ela nos fortalece espiritualmente. E também tem um porquê, né, gente? No começo eu falei pra vocês que tem um porquê de tudo, né? Então, se José não tivesse passado por tudo que ele passou, não ia acontecer o que aconteceu no final da história que eu vou contar pra vocês. Mas vocês já sabem. Tá. Aí o primeiro tópico, gente, injustiçado na família. Nos dias de José, todos possuíam uma túnica ou manto. As únicas túnicas eram usadas para aquecer pessoas, carregar pertences durante uma viagem ou até mesmo servir como seguro de empréstimo. Então ela era muito importante, tá, gente? A túnica era uma coisa muito bem formal naquela época. A maioria das túnicas iam até os joelhos, as mangas eram curtas, eram apenas de uma cor só. Aí você já dá para entender que a túnica de José era aquela de manga comprida, bem rei, bem longa e bem colorida, para quando onde ele estivesse, todos vissem que quem deu aquela túnica para ele era uma pessoa muito importante. Já a túnica de José provavelmente era o tipo utilizado pela realeza, manga longas, medindo até os tornozelos, demonstrando o cuidado especial de Jacó para com José. Então isso já era outro motivo de inveja dos irmãos dele com José. Ainda que o favoritismo familiar seja um agravante nas injustiças cometidas contra José, não justifica tamanha atrocidade cometida por seus irmãos. É uma coisa que a gente para pensar. Independente de certas situações que a gente passa, certos momentos que a gente passa, que às vezes um irmão vem a como é que eu posso dizer? Venha querer aproveitar da situação, né?
isso não é motivo. O que o texto quer dizer aqui é que não justifica a tamanha atrocidade cometida por seus irmãos. Então, não justifica que, independente de ter, pela preferência, né? Eu sei que ele errou, o pai errou em ter essa preferência, mas isso não justifica você maltratar uma pessoa, né? Independente se você está passando por isso, como você vai se portar em relação à situação? Você vai se entregar em relação a respondendo da mesma agressividade, ou você vai se comportar de outra maneira, né? Então foi isso. Eles viam esse ato de inveja e eles praticavam conforme eles recebiam. Então era isso que acontecia. Eles faziam coisas erradas? Faziam. Também tratavam ele diferente? Sim, mas independente, como é que ele vai tratar um irmão do jeito que... Como é que eles, né, porque eram 10 irmãos, trataram José do jeito que tratou? Então, independente do que eles passavam com o pai dele, José não tinha culpa. José era uma pessoa totalmente respeitosa, uma pessoa fiel a Deus, o que estava faltando nos irmãos deles. Então você vê a diferença do bom e o mal. A pessoa que faz a maldade, ela vai receber a maldade. E a pessoa que faz a bondade, ela acaba recebendo bondade também. José foi vendido ao Egito pelos seus irmãos, onde, após uma série de dificuldades, tornou-se ministro de Faraó. Então a gente lembra daquela historinha quando a gente aprende quando criança, que José foi vendido, né? Ele apanhou dos irmãos, foi vendido, jogado num poço. E ele passou por muitas provações. E depois ele saiu ganhando, né? A gente depois entende o porquê das provações. Ele salvou os próprios irmãos e seu pai da fome, trazendo-os para Gósen. José morreu com 110 anos e seus ossos foram levados a Siquém. Isso se encontra em Josué 24:32. Isso é só uma simplificação da história que a lição colocou aqui. A família é uma instituição sagrada para Israel e de igual modo para os cristãos. No contexto do antigo Israel, a felicidade consistia em ter uma fazenda produtiva, uma esposa fiel e filhos ao redor da mesa. Entretanto, o favoritismo em família pode criar inimizade entre irmãos, sendo fonte de estresse para todos os membros, como ocorrera na família de Jacó. Então, como eu falei, eu sei que os irmãos de José erraram muito em receber o mal e também tratar mal. Mas a gente tem que parar para pensar, pais, irmãos também, se a gente está tendo favoritismo em relação à família. A gente tem que transparecer Cristo, né? Transparecer quer dizer ajudar as pessoas que estão fazendo as coisas erradas e não ter esse favoritismo, que isso causa desunião, né? Então, segundo tópico, injustiçado no trabalho. No Egito, o Egito era uma terra de grande contraste. As pessoas eram extremamente ricas e absurdamente pobres. Então, era assim, o Egito ele era uma terra muito próspera, ela dava muito alimento. Então, hoje tinha gente muito rica, eu tinha gente muito pobre, não tinha meu termo. José encontrou-se servindo a Potifar, um oficial muito rico, a serviço de Faraó. As famílias ricas possuíam casas muito bonitas, de 2 ou 3 andares. Nesse contexto, José foi absurdamente injustiçado ao ser acusado pela sua esposa de Potifar de assédio sexual. Então, em Gênesis 39, a gente vai ver aqui, peguem suas Bíblias e abram em Gênesis 39. E a gente vê aquela historinha de Potifar quando de José com a esposa de Potifar, né? Que é 39. A minha tradução é NTLH, tá, gente? Na sua pode estar diferente. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem tudo. Então você vê como que é a diferença de uma pessoa que tem Deus, né? Ele se saía bem no trabalho, ele se saía bem em todo o relacionamento que ele tinha, porque ele era uma pessoa boa, ele transparecia a Deus. Então, você vê que vai vir um atentado, sempre tem um atentado para tentar desfocar isso, né? Atrapalhar a sua intimidade com Cristo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono,
que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da casa e tomar conta de tudo que era seu. Então, você lendo a história vai ir até o versículo 23. Você lendo a história, você vai ver que a esposa de Potifar tem aquele episódio dela chamar ele, puxar a sua túnica, e como Potifar não acreditou em José, mandou ele preso. Vamos lá. Nesse contexto, José foi absurdamente injustiçado ao ser acusado pela esposa de Potifar de assédio sexual, diferentemente de Rubem e Judá. Você sabe que Rubem e Judá fizeram totalmente ao contrário, né, gente? Em vez José, ele teve a oportunidade, ele era uma pessoa responsável, né? Ele recebia créditos por ser responsável. Ele poderia muito bem aproveitar nessa situação, porque a mulher de Potifar era uma mulher bonita, ela era rica, então ela tinha uma beleza esplêndida e ia ser uma ótima tentação para José, né? José é a flor da pele, novinho. Então, ele fez totalmente diferente, ele recusou, ele resistiu à tentação. E só resiste à tentação quem tem intimidade com Deus. Então, diferente de Rubem, de Judá, ele se manteve firme. Rubem e Judá são seus irmãos, tá, gente? José age com integridade diante do seu Senhor e diante de Deus. Não usa o poder como oportunidade para pecar. Ainda que difamado, permanece fiel. Então tá. Pode ter passado na cabeça de José o quê? Eu tenho créditos com meu patrão. Ela tá pedindo, eu tô fazendo o que ela quer. Não, ele não pensou nisso. Ele sabia que era um pecado o adultério e ele se manteve firme. E independente do que ia acontecer depois, ele não quis saber. Ele só quis saber que ele ia permanecer firme e que ele não ia trair a lealdade do seu patrão. A difamação é uma injustiça que realmente dói na alma. Quantas vezes também não somos injustiçados pela difamação? E no trabalho profissional essa prática é muito comum. Denegrir a imagem de uma pessoa é um atentado contra a dignidade humana, trazendo sérios prejuízos à parte afetada, né? O respeito é fundamental para uma relação amistosa entre o empregado e o empregador. E de igual modo, esses empregados. Talvez isso ocorra com você. No entanto, aprendemos com José que as circunstâncias não determinam a nossa existência. Ao colocar o nosso coração em Deus e ter sempre intenções puras, somos capazes de administrar as frustrações e redirecionar a vida. Pois assim como o Senhor esteve com José, ele prometeu estar conosco. Então, você aprende que José ele foi uma pessoa muito de exemplo para nós, né? Então, a gente não aprende só naquela historinha de quando a gente era criança, que a gente costuma aprender muito sobre José. É muito difícil você ver hoje em dia muitos irmãos com a história de José, porque acham que é uma história para criança. Mas não. A história de José nos ensina muito nos dias de hoje. Quantas vezes a gente passa por uma difamação no trabalho? Parece que cristão ele tem que ser perseguido, né? Então, a gente vê a forma de como José se comportou. E essa é a forma de como devemos nos comportar. Em Mateus 28, do 18 ao 28, Deus fala: estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos, antes de se despedir dos discípulos. Então, você vê que se Cristo está conosco, a gente tem que transparecer essa presença, né? Então, para todas as pessoas que estão cometendo injustiça com a gente tem que transparecer isso. Então, temos que ser a imagem de Cristo, temos que tratar as situações, por mais difíceis para a gente que seja, temos que tratar como Cristo agiria, como um servo de Deus agiria. E foi assim que José agiu. Ele venceu a tentação e não ligou se isso ia ser mal visto de alguma forma pelo patrão dele, né? Ou pela esposa do Potifar. A presença de Cristo não é assegurada sem que lhe sejamos fielmente obedientes. José demonstrou totalmente confiança em Deus, apesar das tentações e injustiças sofridas no Egito. Você pode experimentar o mesmo sucesso na vida. Ministério de liderança,
se como José, seu coração estiver comprometido com Deus, se como José, seu coração estiver comprometido com Deus, é o que eu falei antes. Se estivermos comprometidos com Deus, a gente vai ter a transparência de Cristo e vamos agir como Cristo agiria em situações complicadas. Entretanto, as definições de Deus para o sucesso não são necessariamente as mesmas que as nossas. Mesmo os santos mais fiéis poderão colher relativamente pouco fruto do seu trabalho. Entretanto, a presença sobrenatural do Senhor na sua vida lhe assegurará que seu trabalho honrará o nome e o propósito de Deus. Então, você vê que tudo há um propósito. E você faz parte desse propósito, né? Você é um instrumento desse propósito. Claro que é para tudo, para honra e para glória de Deus. E Deus nos ensina isso, né? Outras pessoas veem Cristo na nossa vida. Eles veem que somos a imagem e semelhança dele. Então, por isso que temos que ter essa intimidade constante. As pessoas têm que ver que Cristo está com a gente no nosso comportamento, no nosso trabalho, em qualquer atividade que na nossa vivência, né? Resumindo. Ainda que em cenário sombrio, a perspectiva de José era que o adultério era pecado contra Deus. Recusando as estratégias de sedução da mulher, demonstrou fé em Deus. Ainda que injustiçado no trabalho, devemos fugir de qualquer coisa que estimule paixões indevidas. A promessa encontrada em 1 Coríntios 10:13 pode ser de grande ajuda. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Efésios 3:20. Atuou na vida de José, garantindo sucesso em circunstâncias tão adversas. 3. Tópico 3, tá, gente? Injustiçado e esquecido na prisão. Tá, ele recusou o convite da mulher de Potifar. E o que aconteceu com José? Todo mundo sabe que ele foi preso. Tadinho. As prisões eram lugares horrendos, em condições desprezíveis que eram utilizados para abrigar os que faziam um trabalho forçado ou para aguardar julgamento. José ficou na prisão durante 2 anos, até entrar na presença do faraó, quando foi chamado para interpretar um sonho e não enfrentar um julgamento. Enquanto prisioneiro e escravo, ele poderia ter perdido as esperanças na situação em que se encontrava. Então, gente, ele foi preso por 2 anos. Imagina como é que o seu coração ia ficar. Você sempre se manteve fiel a Deus. Você procurava ao máximo se manter firme na lei dele. E como é que você fica nessa situação tão complicada? Você vai preso porque você obedeceu. Mas José acreditava que tudo tinha um propósito e que ele tinha feito certo. Ele aprendeu que aquilo era certo. Ele aprendeu que adultério era errado e que ele não deveria cometer aquilo. Então, depois de 2 anos, ele foi interpretar um sonho, né? Enquanto prisioneiro e escravo, ele poderia ter perdido as esperanças na situação em que se encontrava. Porém, deu o melhor de si em cada tarefa realizada. Sua disposição e atitude positiva logo foram percebidas pelo carcereiro Mor, que o promoveu a administrador da prisão. Então, gente, você vê como é uma pessoa que tem Deus. Eu tô passando a mãozinha que tá calor, gente. Então você vê como é que é uma pessoa que tem Deus. É uma pessoa que ela vai bem em todas as coisas, como diz, prosperará. Então ela prosperará no trabalho, ela prosperará em tudo que ela fizer, porque ela tem a Cristo, tem a Deus. Então ele subiu, ele estava na prisão, ele era escravo, estava preso e subiu de cargo. Agora é administrador da prisão. Olha só isso, gente. Então você vê o trabalhar de Deus nas situações. Você está enfrentando uma situação aparentemente desesperadora? No trabalho, em casa ou na escola? Siga o exemplo de José, realizando cada pequena tarefa da melhor maneira possível. Lembre-se da reviravolta feita por Deus na vida desse homem. O Senhor verá seus esforços e poderá reverter até as piores situações. Quando o assunto era os sonhos,
José voltava a atenção de todos para Deus. Em vez de usar as situações para fazer-se grande, ele transformou os sonhos em poderosos testemunhos do Senhor. Então, outra situação também. Sabemos que José tinha o dom de interpretar sonhos. E ele poderia muito bem aproveitar que ele tinha esse dom para convencer o rei ou qualquer homem poderoso que soltasse ele, porque ele ia revelar todos os sonhos dele que ele tivesse estranho. Então ele poderia levar isso para si e enaltecer a ele, mas não. Toda vez que ele interpretava algum sonho, ele engrandecia o nome de Deus naquilo. Gente, José era uma pessoa perfeita. Quando o mordomo do faraó foi liberto da prisão, ele se esqueceu de José. Passaram-se 2 anos até que José tivesse outra oportunidade de ficar livre. Então você vê que ele teve essa oportunidade de ser solto, mas aí o mordomo do faraó esqueceu dele, ele ficou mais um tempo lá preso. Eu fico imaginando como é que o coração de José ficava. A gente fica tão ansioso por coisas que a gente passa, tipo, que dura dias, dura meses. Imagina umas situações tão complicadas que duram anos. Imagina ficar anos na prisão. É muita fé, gente, muita fé mesmo. A fé de José, no entanto, era muito grande e ele estaria pronto para a próxima chance. Nossas oportunidades mais importantes podem ocorrer quando menos esperamos. José foi trazido apressadamente até a presença do faraó. Ele não foi avisado que seria subitamente tirado da prisão e questionado pelo rei. Ainda assim, José estava com Deus. José assegurou-se de dar todo o crédito a Deus. Devemos ter o cuidado de fazer o mesmo. Tomar a honra para nós é uma forma de roubar a honra de Deus. Faraó reconheceu que José era um homem em que havia o Espírito Santo de Deus. Você provavelmente não vai interpretações para um rei, mas as pessoas que te conhecem precisam ver Deus em sua vida, em suas ações e palavras, em seus sábios conselhos. Seus parentes, vizinhos, colegas de trabalho e escolas veem como uma pessoa cheia do Espírito Santo? Será que as pessoas ao seu redor te veem como um José da vida? Essa é uma pergunta que a gente deve parar para pensar, se autoanalisar e ver se somos que nem José, se temos a fé mesmo de que enquanto estamos passando em situações desesperadoras, às vezes internas, as pessoas veem a situação que a gente está passando, se independente disso a gente se mantém firme, né? E as pessoas veem Cristo. Por mais que a gente está passando na situação, as pessoas veem Cristo na gente. José rapidamente chegou ao topo dos muros da prisão do palácio do rei. Seu treinamento para esta importante posição envolveu ser primeiro escravo e depois prisioneiro. Em cada situação, ele aprendeu a importância de servir a Deus e aos outros. Então, gente, todo mundo sabe que no final da história, José virou governador. Depois que ele revelou aquele sonho a Faraó, Faraó viu como José era uma pessoa muito especial, que tinha Deus, né? E ele recebeu um cargo muito importante. Imagina uma pessoa governador do Egito. Então ele coordenava tudo. Ele que administrava os alimentos, tudo. A gente lembrando do sonho do Faraó sobre as sete vacas magras, que eram 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. Então eles tinham que se preparar para isso. Então ele soube administrar todo o alimento para que quando viesse essa fome, essa necessidade, eles iam se sobressair. E foi, gente, eu fico imaginando se o Egito, como eu falei para vocês, era uma terra muito farta. Ele tinha muita produção, ele era uma terra boa, produtiva. Então, muitos povos, eles iam comprar tudo no Egito, né? Porque era a melhor terra dali. E imagina se José não tivesse interpretado aquele sonho do rei,
do faraó. Imagina se ele não fosse vendido como escravo, imagina se ele fosse para prisão, imagina se ele não ficasse aqueles anos na prisão, se ele não interpretasse aquele sonho e assim faraó não tivesse decretado que ele virasse governador do Egito. Isso não ia acontecer, muita gente morreu de fome porque só tinha comida no Egito. Então a família de José, a família de Jacó, ia morrer, ia passar fome. Eles tiveram que ir lá pegar comida, porque só com a administração de José que o Egito saiu, não passou por essa complicação que os outros povos passaram. Então você vê o propósito de Deus para tudo, tudo. Imagina um homem, um outro administrador do Egito, ele ia ser tão bondoso com o povo de Israel como José foi com a sua família? Não ia. Então você vê a reviravolta, como foi o treinamento de José para ele ser quem ele se tornou. Ele teve que ser preso, vendido como escravo. Gente, é uma coisa maravilhosa. A gente fica pensando, poxa, ele passou por muita coisa. Mas você vê o plano de Deus em relação ao que ele passou. E a gente vê o plano de Deus em relação à nossa vida. Entende? E é tudo perfeito. Em cada situação, ele aprendeu a importância de servir a Deus e aos outros. 4. Honrado por Deus e em todas as adversidades. Deus usou até as más ações dos irmãos de José para cumprir o seu plano definitivo. Ele enviou José adiante para preservar as vidas e salvar o Egito. Deus é soberano. Seus planos não são ditados por ações humanas. Então, gente, Deus é maravilhoso. Tudo que Ele faz, tudo que nós passamos tem um propósito, porque Ele vê o futuro, Ele vê como é que vai acabar a situação. A gente não. Então a gente tem que parar para pensar de outro modo, ter outra percepção quando nós estamos passando por uma dificuldade, por mais difícil que seja. Eu sei que nós, como pecadores humanos, vamos sempre nos preocupar, acabar agitando nossa cabeça, ficar preocupado com o dia da manhã, às vezes até com o alimento de horas da janta, do café da manhã, enquanto muitas pessoas estão passando por dificuldades dificílimas, mas elas permanecem fiéis. Então a gente tem que parar com essa nossa ansiedade. Não é que a gente vai ter um poder de parar, mas a gente tem um Deus que para. Então tem um Deus que a gente nos abastece, Ele abastece a nossa fé para que possamos ser que nem José no momento das adversidades. Para terminar, gente, José foi rejeitado, sequestrado, escravizado e aprisionado. Embora seus irmãos tivessem sido infiéis para com ele, José graciosamente os perdoou e compartilhou sua propriedade. Essa é uma demonstração de como Deus nos perdoa e nos cobre de bondade, ainda que tenhamos pecado contra ele. A história de José remete muito o nosso relacionamento com Deus, né? Porque a gente peca tanto, sabe? Erra tanto com Deus e Ele tá sempre de braços abertos pra gente. E era a mesma coisa com José e os irmãos dele, né? Tanta coisa que os irmãos dele fizeram com José e ele mesmo assim abraçou eles e o perdoou. Deixa eu terminar aqui, gente, pra vocês. Vamos lá, depois eu vou simplificar aqui o texto, tá? Do tópico 4, que é quando José recebe seus irmãos, ele perdoa, né? Ele age totalmente diferente do que o nosso ser pecador, pecaminoso, age, né? Ele não trata eles como rancor, ele tem dinheiro, ele é próspero, ele pode fazer o que quiser com os irmãos dele, porque eles fizeram maldade, cometeu maldade contra ele. Então, pela lei, né, ele poderia prender eles, mas não. Ele os perdoou e os irmãos de José viram como Deus trabalhou na vida dele e como ele foi um instrumento de Deus e tudo que José falava era verdade. Por fim, José, com 110 anos, estava pronto para morrer. Ele não tinha dúvidas de que Deus manteria sua promessa e em um dia conduziria os israelitas de volta para sua pátria. Que grande exemplo José nos deixou.
O segredo desse tipo de fé é uma vida inteira de confiança em Deus. Mesmo quando a adversidade é a injustiça, o amor de Deus prevalece. Então a gente entende nessa lição cujo tema é: quando a adversidade é a injustiça, foi muito injusto o que José passou, mas na nossa percepção. Mas quando a gente percebe que essa injustiça estava nos planos de Deus, a gente fica maravilhado, agraciado com tamanha beleza conforme Deus trabalha, né? O importante para pensar e agir. O importante não são as adversidades ou injustiças da vida, mas é a atitude com relação a elas. Com a ajuda de Deus, qualquer situação pode ser usada para o bem. Mesmo quando as pessoas desejam utilizá-las para o mal. Assim como fez com José, Deus pode transformar ou usar as injustiças e adversidades que você tem vivido em bênçãos para a sua vida e para todas as pessoas que convivem com você. Confie e tenha esperança no justo juiz. Então, a gente aprendeu na lição que, mais uma vez, a fé, ela é a nossa base para tudo. E como a gente vai reabastecer essa fé? É ter intimidade com Deus, né? A gente tem que entender que as tribulações, as provações que a gente passa, tudo tem um propósito. É a nossa cruz, é a cruz que Cristo deixou para nós carregarmos até a vinda dele. Então temos que entender que a cruz tem um propósito. O propósito é chegarmos ao reino dos céus junto com ele. Então eu espero que você tenha gostado dessa lição. Eu espero que você tenha sentido a necessidade de se parecer mais com José, que não é se parecer mais com o personagem José, mas é com quem ele se parecia, que era com Cristo. Então, peça a ele que ele vai te abastecer de fé e de forças para vencer as injustiças e adversidades. Eu vou terminar com uma oração. Então, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiro te pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, sabemos que somos falhos e precisamos, carecemos de Ti. Senhor, que assim como José possamos entender, Senhor, os Teus planos, compreender e confiar em Ti. Assim como a lição passada de Abraão nos ensinou a ter fé, te pedimos agora, Senhor, nos abastece em qualquer provação e situação difícil que estamos passando aqui na Terra. Sabemos que nosso alvo é o céu e que Tu nos ajuda até chegar lá. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe e continue abençoando as pessoas que estão passando por momentos tão difíceis como esse. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, muito bom dar aula para vocês. Espero que vocês se sintam agraciados com a presença de Deus e com essa lição maravilhosa. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Paz.